Eu já quero convocar aqui meu amigo, pastor César Cavalcante. Quero registrar aqui também a presença de um dos ministros que vai ministrar na nossa escola, apóstolo Sérgio Lopes, já está por aqui. Um abraço, apóstolo. Está por aí, AP? Não sei se ele pode falar, mas já está nos acompanhando. E eu quero convocar meu amigo pastor César Cavalcante. Pastor César Cavalcante é reitor da Faculdade Teológica Bethesda, apresentador do programa Crescendo na Fé, da Rádio Musical FM, professor de hebraico, de grego, um amigo que nós temos em atender esse convite com tanto amor, mesmo com a sua agenda tão cheia. Queria que todos aplaudissem a Deus pela vida e pelo ministério do pastor César Cavalcante. É com você, meu irmão. Aleluia. É hoje. Cadê? Pastor César, tira do mudo aí. Tira do mudo. Bruno, abre aí o pastor César, por favor. Pronto. Alô, aê, Glória. Tô com saudade de você, meu irmão. Tudo bem? Graças a Deus. O som tá bom aí? Estão me ouvindo bem? Estamos. Se tivesse um fone, talvez seria... Tá um pouco cortando. Se tivesse um fone, talvez seria um pouco melhor. Mas vai ficar bom. Vamos lá, vamos lá. Agora tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. César, você tá lindo, viu? Estarmos juntos. Te amo. Com você. Deus abençoe. Uma alegria muito grande estarmos juntos. Paz do Senhor Jesus. Eu não quero perder tempo, então vamos direto na palavra. Quanto tempo eu tenho? Fala aí para mim, varão. César, você tem 1 hora, tá? Mas se precisar passar, fica à vontade. Não, meu irmão, é muito tempo, é muito tempo. Eu vou usar menos do que isso. Então, vamos lá. Primeiro, glória a Deus. Uma alegria grande estarmos juntos. Obrigado pelo convite, que muito me honra. E blá, blá, blá. Tudo bem. Eu não sou muito de ficar, né? Vocês me conhecem e tal, então vamos direto para a palavra aqui. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, é a palavra que Deus colocou no meu coração. Queria que você meditasse nessa palavra com atenção. O texto diz o seguinte, eu vou ler 2 ou 3 versículos para nortear a mensagem aqui, tá bom? Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, era das filhas de Adaías. E fez Josias o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Dá para colocar aqui? A gente vai sair do carro daqui a pouco. Ô, Bruno, querido, alguém entrou e cortou o microfone do pastor César. Tem que reabrir, César, perdão. Pode retomar, por favor. Voltou agora, vamos lá. Vamos lá. O texto está aí, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Não corta meu microfone, não. Pastor André, fala o cortador aí não se manifestar, pelo menos nos próximos minutos aí, beleza? Não, eu acho que... Porque quando entrou, às vezes entra pessoa nova, e aí ele foi cortar o outro, cortou errado. Mas a gente está de olho nisso aí. Vamos para cima. Vamos lá. Então, o texto que eu compartilhei... Está acontecendo algum problema aí, cortou de novo. Agora, vai. Voltou? Voltou, está normal. O Bruno está ao vivo, Kelly? Aí conosco? Ok. Vamos lá, César. Então, vamos lá. O texto fala de Josias. E acontece, eu quero começar fazendo uma introdução muito diferente e interessante, que é o seguinte. Lá em Israel, tem muitas tâmaras. Eu não sei se vocês conhecem tâmara, já experimentaram tâmara, é uma delícia. E as tamareiras, elas têm algumas curiosidades. Por exemplo, quando você vê um pé de tâmara, ele parece muito com um pé de coqueiro, por exemplo. Um pé de tâmara parece muito com um pé de coqueiro. E o pé de coqueiro, por exemplo, para você ter um coco, depois que você planta, você leva aí, sei lá, 4 anos, 3, 4 anos para você colher um coco, pé de coqueiro. Mas a tâmara... Essa porcaria que toda hora parece...
ela demora entre 80 a 100 anos para dar fruto pela primeira vez. Entre 80 e 100 anos. E por que isso é importante? Eu estava lá em Israel uma vez, eu trabalho, né, lá também e tal. E aí o professor lá estava explicando tal, e quando ele falou que uma tâmara demora 80 anos a 100 anos para produzir, entre plantar e produzir, eu parei e falei assim, não, peraí, então ninguém colhe a tâmara que plantou. Né? Uma pessoa, raramente ela vai colher a própria tâmara que ela mesma plantou. E aí ele falou, isso é verdade. Quem planta, quem vive de tâmara, pensa na próxima geração. Então quem está plantando agora, ela está pensando na geração que vem depois. E aí eu fiquei pensando a respeito do poder, e eu queria provocar vocês hoje para pensar sobre o legado. O que nós estamos deixando para as pessoas que estão vindo depois de nós. Ninguém planta tâmara para si mesmo. Quem planta tâmara pensa em quem vem depois. Veja como funciona a vida de quem vive do plantio de tâmara. Na verdade, eles são, como que eu vou chamar aqui? Dependentes do passado e responsáveis pelo futuro. Quem colhe está se beneficiando do trabalho do seu bisavô, sei lá. Dependente do passado e responsável pelo futuro. Isso significa ser parte de um todo, de uma cadeia. E a nossa realidade é exatamente essa. Nós somos filhos do passado. Eu estou falando agora para pessoas que tiveram pais excepcionais, maravilhosos, como também posso estar falando aqui para pessoas que tiveram pais que foram pinguços, que foram irresponsáveis, que tiveram amantes, que tiveram vida moral, pais que já foram para a cadeia, por exemplo. Então, nós somos dependentes do passado e responsáveis pelo futuro, e isso significa ser parte de um todo. Isso significa ser parte de uma cadeia. E essa é a realidade que nós somos. Coletores de frutos que não fomos responsáveis por plantar, bons ou ruins. E isso me faz pensar numa questão. Como é que, quando você nasceu, o que você recebeu? Quando você nasceu, quando você veio ao mundo, você recebeu o quê? E aí eu quero deixar 3 pontos para a gente pensar. E eu quero ser usado por Deus para a tua vida numa mensagem muito específica. Primeiro, você não precisa seguir os seus pais nos erros. Você não precisa seguir os seus pais nas falhas. E eu escolhi Josias para falar sobre isso, porque Josias teve um pai que não valia nada. E Josias tinha um avô que valia menos do que valia o pai. Você está entendendo? E o que você que está ouvindo essa palavra enxerga quando você olha para a sua família, para os seus antepassados? O que você enxerga quando você se coloca de pé e enxerga a lavoura? Pensando lá na tâmara. Quando o cara nascia, falando, não vamos viver de tâmara. Ele depende das pessoas que vieram antes dele. Porque se ele for plantar, ele não vai colher. Ele depende das pessoas que estavam antes dele lá. E o que você enxerga quando você se coloca de pé e olha para aquilo que você recebeu? Está ouvindo? Abre aí, por favor. Abre aí, César. Está tudo normal. Cortou aqui rapidinho. Está repreendido, em nome de Jesus. Pode retomar, César. Você não precisa ficar pensando apenas em você. Você tem que pensar que aquilo que você é, aquilo que você tem, dependeu dos seus pais. E o que você enxerga quando você se coloca de pé e olha para o seu legado? Aquilo que você recebeu. Muitos que estão ouvindo essa palavra agora, ou que depois ouvirão, têm orgulho da sua família, têm orgulho da sua árvore genealógica, porque receberam segurança, receberam prosperidade, talvez financeiramente, talvez você esteja falando para alguém que nunca entrou numa escola pública, porque seu pai trabalhou, teve dinheiro, e você entrou em escola particular, você fez faculdade. Outros têm orgulho dos seus pais, porque herdaram fé, é o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo Cortou de novo. César, volta de novo, por favor. Está muito forte essa mensagem. Volta, por favor. Ô, Bruno, tira do automático, Bruno, e controla manualmente para que não corte mais o César, por favor. Voltou? Voltou, vamos lá.
Eu percebo que cada pessoa que entra, meu microfone fica mudo. Mas vamos lá. Muitas pessoas têm orgulho da sua árvore genealógica porque herdaram, como disse Paulo a Timóteo, você herdou a fé da sua mãe, da sua avó. Herdaram honra. Pessoas que estão ouvindo herdaram honra, honestidade, dignidade. Seu pai talvez nunca pagou uma conta atrasada. E se esse é o seu caso, glória a Deus, agradeça. Se esse é o seu caso, parabéns. Mas outros não têm motivo para se orgulhar da sua árvore genealógica, da sua família. Porque ao invés de riqueza, herdaram pobreza. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que nasceu numa comunidade, numa favela. Você está entendendo? Talvez pessoas que tiveram que mudar muitas vezes, porque o pai não conseguia pagar o aluguel. Outros vieram de lares onde ele herdou vergonha. Talvez abuso. Abuso não apenas sexual, pode ser. Eu já tratei pessoas que foram abusadas sexualmente pelos pais. Alguns herdaram vergonha. Seu lar era sempre um lar de gritaria. E os vizinhos ficavam com vergonha. E você ficava com vergonha de sair na rua porque seu pai xingava. E você falava palavrão e sua mãe xingava de burro. E sua mãe xingava de vagabundo. E seu pai te amaldiçoou. Ou mentira, ou vícios. Eu cresci comprando cigarro para os meus pais e pinga. Você está entendendo? Talvez você venha de um lar onde você viu crime. Crime de verdade. Ou dívidas. E o pai coçava a cabeça. Meu Deus, tem que mudar. E vamos fazer rápido a mudança e tudo mais. Quer dizer, voltando lá para a Tâmara, é como se a terra tivesse sido saqueada. A colheita foi levada. Nada de bom foi plantado. E acabou. Esse é o caso de Josias. Talvez eu esteja falando para alguém criado ou criada num lar de intolerância. Teu pai te xingava, tua mãe te xingava. E essa acabou sendo a desculpa perfeita para que você se torne intolerante também. Ou quem sabe você tenha sido criado num ambiente de, como eu falei agora, de gritarias, de palavrões. E essa é a desculpa que você usa quando perde a cabeça e fala mais alto do que devia e distrata as pessoas que você não devia distratar. Pode ser que você tenha tido um pai, vou falar a verdade, tudo bem? Um pai sem caráter, caloteiro, mentiroso. Eu não sei, realmente eu não sei. E por isso você pode ter se tornado uma pessoa sem moral, porque você aprendeu assim, ou talvez te amaldiçoaram, te xingaram, ou te humilharam, e você achava que aquele era um tratamento normal, e por isso você quer chamar seu filho de burro, e por isso você chama sua filha sua vagabunda, sua burra, e tal. Mas hoje você olha para outras famílias e percebe que não era normal ter sido chamado de burro, de idiota, de maldito, de desgraçado, mas seu pai te chamou assim, sua mãe. Então, o primeiro ponto que eu vou falar para vocês, nesse assunto, você não precisa seguir os seus pais nos erros. Você não precisa seguir os seus pais nos erros. Nós estamos diante de um texto, que é o segundo livro dos Reis, capítulo 22, onde Josias, ele assume o trono com 8 anos de idade. Não é 18, não são 28, 38. Ele todos falando 8. Uma criança com 8 anos de idade. E sabe por que ele assumiu esse trono com 8 anos? Porque o pai dele era como se fosse hoje um cangaceiro, de uma gangue. E o pai dele era um inconsequente, foi morto pelos próprios amigos, deixando o seu filho com apenas 8 anos para sentar no trono e tomar as decisões daquele reino. Então, primeiro, você não precisa seguir os seus pais nos erros. Coloca isso na sua cabeça. Não tem esse negócio de pau que nasce torto, morre torto. Nós estamos lidando e nós servimos ao carpinteiro da Galileia. Ele dá jeito em qualquer um. O segundo ponto que eu quero deixar para você. Você não pode escolher seus pais, mas você pode escolher seus exemplos. Você não pode escolher os seus pais, mas você pode escolher os seus exemplos. Eu vou voltar aqui no texto para o 2 Reis, capítulo 22, e vou reler só um trechinho para eu tentar me fazer entender por que eu estou falando esse segundo ponto. Ele diz o seguinte, versículo 2, fez Josias o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai.
Versículo 2. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Para tudo. O Davi não é o pai dele. O Davi não é o pai dele. O Davi é o antepassado dele. O Davi não é pai, não é avô, não é bisavô. O Davi está lá atrás. O Davi é o antepassado, é verdade. Corre sangue de Davi na veia do Josias. Mas o Davi não é pai dele. E por que ele coloca o Davi como exemplo para ser seguido? Você não pôde escolher seus pais, sua cor, sua pele, seu cabelo, mas você pode escolher seus exemplos. E eu sei da história de um homem que podia ter tido esses tipos de pensamentos que eu falei agora, sobre os comportamentos que eu falei agora há pouco. E o nome desse cara na Bíblia é Josias. E eu vou explicar para você por quê. O avô de Josias era Manassés, uma tranqueira humana. Manassés era um místico. Eu não estou exagerando, tá? Manassés era um místico, um sádico, um macumbeiro, um assassino. O Manassés, ele matou alguns dos filhos dele em rituais de magia negra. Para você ter uma ideia. Ele matou queimado alguns dos seus filhos em rituais de magia negra. Esse é o avô do Josias. Aí o Manassés teve um filho. O filho dele chamava Amon. Quem é Amon na Bíblia? Amon era um rebelde, um inconsequente que saqueava templos, que zombava da fé das pessoas. Amon foi morto com 24 anos de idade por seus próprios amigos, quando seu filho tinha apenas 8 anos de idade. E através de uma espécie que eu vou chamar aqui de um conselho tutelar, o Josias foi encaminhado ao trono numa época que Israel era uma piada, numa época onde ninguém respeitava ninguém. Tudo isso numa época onde Israel, lá dentro de Israel, as prostitutas, isso tem documento na Bíblia, tá? As prostitutas se ofereciam dentro do templo. Lembra do templo de Salomão? Pois é. O templo não funcionava, as prostitutas ficavam em pé na parede, dentro do templo para fazer programa. Os bruxos é que tratavam os doentes. As pessoas adoravam estrelas, planetas. As pessoas seguiam horóscopos. E as famílias se dedicavam mais ao vodu do que à educação dos filhos. Foi nessa época que o Josias assumiu o trono. Aquela, sim, era uma época tenebrosa para se nascer. E o que você faz? Pensa comigo. O que fazer quando seu avô é um macumbeiro, seu avô segue magia negra, seu pai é um canalha e a sua nação é corrupta? E aí você chega e você faz o quê? Fazer o mesmo? E você faz o quê? Dança conforme a música? Eu acho que era isso que pensaram de Josias quando ele assumiu o trono. Com 8 anos de idade, pequeno, garoto, eu acho que falaram o seguinte: isso aí vai ser pior que o pai. Esse daí vai ser... O pai morreu com 24, não dou 10 anos para esse cara. 8, não chega em 18. Eu acho que é isso que pensaram de Josias. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles estavam errados. Eles estavam enganados. Por uma razão. Porque Josias decidiu ser diferente. Josias decidiu ser diferente. Ele decidiu que a sua vida não seria uma tragédia. Josias decidiu que a sua vida seria relevante para Deus. Ele era pequeno. Ele não tinha muita voz. Mas ele resolveu dentro dele, mesmo sendo pequeno, que a sua vida não ia seguir o curso da sua família. Que a sua vida não seria irrelevante como a vida do seu pai. Que a sua vida não seria desviada como a vida do seu avô. Que a sua vida não seria uma desgraça como era a vida da sua família. E quer que eu te diga? Josias desafiou todas as probabilidades. Todas as probabilidades. E eu vou dizer algumas informações. Josias já viu o rei mais sábios do que ele. Aliás, o mundo já viu reis mais sábios do que Josias. O mundo já viu reis mais ricos do que ele. O mundo já viu reis mais poderosos do que Josias. O mundo já viu reis mais cultos do que Josias. O mundo já viu reis mais, mais extravagantes do que Josias. O mundo já viu reis mais estrategistas do que Josias. O mundo já viu reis mais conquistadores do que ele. Mas eu vou dizer,
A história bíblica, e quem disse isso não sou eu, é a Bíblia. A história bíblica mostra que nunca aconteceu, nunca houve, a história nunca viu um rei mais corajoso do que Josias. E eu leio isso aqui na Bíblia. Segundo livro dos Reis, a gente está aí, passa 2 páginas, capítulo 23, versículo 25. Diz assim, ó, antes de Josias, segundo livro dos Reis, 23, 25, e antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, não se levantou outro rei igual. Eu vou tentar mostrar para você por que esse texto está falando isso. O versículo 24, a gente está lendo o versículo 25, 23, 25. Mas veja, a Bíblia diz que no versículo 21, deu ordem ao povo dizendo, celebrem a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito na lei. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu não sei se vocês sabem. Tudo bem, a Bíblia fala de reis famosos, né? Vamos lá, Salomão, né? O Davi, tudo mais. Mas deixa eu falar uma coisa. Desde os juízes até Josias, ninguém fazia Páscoa. Não existia Páscoa. E a Páscoa é a festa mais importante da fé judaica. E não tinha Páscoa naquela época. E o Josias foi o cara que fez a primeira Páscoa. Versículo 24. Aboliu Josias médios, feiticeiros, ídolos do lar, ídolos das abominações que se viu na terra de Judá, para cumprir a palavra da lei que estava escrita no livro que o sacerdote Hilquias achou na casa de Deus. Deixa eu explicar outra. No tempo de Josias, quando Josias assumiu o trono, não existia Bíblia, a Bíblia tinha sumido. Há mais de 60 anos a Bíblia tinha sumido. Não tinha Bíblia, o templo estava fechado, a religião estava falida. 600 anos antes de Cristo, que é o tempo de Josias, Josias encontrou um trono frágil. Judá era um reino vassalo da Síria. A Síria brigava contra o Egito e contra a Babilônia para saber quem dos três ia mandar no mundo. O templo estava em desordem. O livro da lei, a Bíblia, tinha sumido. A Bíblia tinha se perdido. O templo estava fechado. A fé tinha falido. A religião tinha acabado. Cada um podia crer e servir o Deus que bem entendesse. E Josias se senta naquele trono, sendo pequeno. Ele era pequenininho, com apenas 8 anos. Mas ele tinha um coração de adorador. Ele senta naquele trono sem saber o que fazer, mas ele tinha um coração de adorador. E no fim de 30 anos, que o Josias ainda 30 ou 31 anos, no fim de 30 anos, o templo foi restaurado, os ídolos tinham sido acabados, destruídos, a lei de Deus havia sido restituída a seu lugar de proeminência, a Páscoa foi restaurada. Em outras palavras, voltando lá na Tâmara, a plantação havia sido recuperada. Agora, o avô de Josias, que era Manassés, era lembrado na Bíblia como o rei que mais derramou sangue na Bíblia. A Bíblia diz, coloca aí, volta 2 páginas. Segundo livro dos Reis, 21, 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 21. Estou vendo que quando eu falo um texto aí já aparece aí, que bom. Glória a Deus. Capítulo 21, versículo 1. Esse texto, ele fala do reinado de Manassés. A desgraça que foi Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Versículo 2, fez o que era mal perante o Senhor. Versículo 3, tornou a edificar os altos pagãos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Versículo 4, edificou altares na casa de Deus. Ele foi lá no templo e colocou altares pagãos dentro do templo de Deus. Versículo 4, também edificou altares a todo o exército dos céus, sol, lua, é o versículo 5. Versículo 6, queimou seu filho como sacrifício. Ele também adivinhava através das nuvens, era agoureiro, tratava com médios, com feiticeiros, prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor e provocar a ira do Senhor. Dá um salto. Versículo 10. Não, versículo 10 não, mais para frente. Versículo... Quer ver? Versículo 16. Além disso, versículo 16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente,
até encher Jerusalém de um extremo ao outro. Isso além do seu pecado com que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante os olhos do Senhor. Esse é o avô. Esse é o avô de Josias. O Josias tinha um avô que não valia nada. Um macumbeiro. Você está entendendo? O pai de Josias, capítulo 21, versículo 19 em diante. Eu não vou ler por causa do tempo, tá? Capítulo 21, versículo 19, anota aí. O pai de Josias, Amon, é um rei que perpetuou a desgraça iniciada pelo seu pai. Você está entendendo esse ponto? Você não pode escolher seus pais, mas você pode escolher seus exemplos. Ame seu pai, ame sua mãe, mas se não são exemplo para você, então você não precisa segui-los. Josias teve um avô que era um assassino, um pai que era um crápula, mas ele escolheu um outro antepassado para imitar. Davi. Ele escolheu Davi. E veja que interessante. O versículo 2, vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 2. Andou em todos os mandamentos conforme Davi, seu pai. Conforme Davi, seu pai. O Josias, ele olhou para a sua árvore genealógica, né, para a história da sua família, e ele pensou assim, eu não posso ser como meu pai. Eu não posso ser como a minha mãe. Eu não posso ser como meu avô. Eu não posso imitar minha avó. Não, eu não posso ser como eles. Eu não posso me comportar como eles. Eu não posso pensar como eles. Eu não posso deixar para os meus filhos o que eles deixaram para mim. Eu não vou deixar para os meus filhos o que eles deixaram para mim. Então ele folheou a sua árvore genealógica até encontrar um ancestral digno de imitar. E ele achou Davi. E ele achou Davi e ele falou, eu quero ser igual a esse cara. É esse cara que eu vou imitar. É esse cara que vai ser o meu mentor. Josias passou por cima da vida de seu pai, Amon. Josias contornou a vida de seu avô, Manassés. Josias saltou no tempo até encontrar Davi e disse, eu quero ser como Davi. Eu quero ser um homem, eu tenho 8 anos, eu sou pequeno, mas eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, igual Davi. Eu vou chamar Davi de pai. O princípio por trás dessa ação que eu estou falando é o seguinte, eu não posso escolher meus pais, mas posso escolher meus exemplos. Você não pode escolher seu início, mas você pode escolher seu final. Você não pode escolher seus pais, mas você pode escolher seus mentores. Você pode escolher seus mentores. E aí você precisa ler com calma. Outro texto. Vamos lá. Segundo o livro das Crônicas. Segundo o livro das Crônicas agora. Vamos sair dos reis. Do livro dos reis. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 24. Se liga aí. Se liga aí. Deixa eu ver se é esse texto mesmo aqui. Segundo o livro das Crônicas, 34. Desculpa. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 34. Vamos lá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Mais um minutinho, achei. Veja só. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante os olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. A gente já leu esse texto lá em Samuel, tudo bem, em Reis. Não se desviou nem da direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora se liga no 3. Porque no 8º ano do seu reinado, quando ainda era moço, vem comigo, ele assumiu quantos anos ele tinha? 8. No 8º ano do reinado, ele tinha quantos? 16. 16 anos. O cara tem 16 anos. Tá certo? E aí o texto diz o seguinte, começou, no 8º ano do seu reinado, ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Josias, ele não foi bom em relações públicas. Josias não era bonzinho, mas ele não estava buscando fazer amigos. Ele estava buscando servir ao Deus de Davi, seu pai. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você quer servir a Deus, você vai ter inimigos. Se você quer servir... Quando Deus te chamou para o ministério, Ele não te convidou para vencer um concurso de popularidade. Deus te convidou, Deus te chamou para fazer parte da obra dEle.
E é isso que o Josias está empenhado em fazer. Isso nos leva para o terceiro e último ponto. Eu falei que não ia gastar uma hora, né? Terceiro ponto. O legado espiritual depende de uma experiência pessoal. Legado espiritual tem a ver com experiência pessoal. Veja, coloca de novo aí 2 Crônicas 34. Veja que no começo, no versículo 3, ele começa a seguir o Deus de Davi, seu pai. E por que ele começa? Quando ele tinha, com 8 anos de reinado, isso é, com 16 anos de idade, ele começa a buscar o Deus de Davi, seu pai. Por quê? Porque ele não tem referência. O Deus não é Deus dele, é Deus de Davi. Eu quero ser como Davi, então vou buscar o Deus de Davi, vou ler os Salmos de Davi, vou comer a Bíblia e vou buscar o Deus de Davi e tal. Agora vai seguindo aí. Vai lá para o versículo 8. Eu não quero ficar com muito texto, né? Porque senão tem gente que não gosta muito de Bíblia e sai. Vamos lá. No 18º ano do seu reinado, 18º, mais 8, agora ele tem 26. Havendo já purificado a terra, a casa de Deus, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade de Irajoá, filho de Joacás, o cronistas, para repararem a casa do Senhor, o quê? Seu Deus. Grifa esse seu Deus aí. Por quê? Porque antes era o Deus de Davi. Agora, anos depois, é o seu Deus. Deixa eu tentar explicar o que está acontecendo aqui. Veja que no começo, Davi, ou melhor, Josias resolveu seguir o Deus de Davi. Isso está no capítulo 34, versículo 3 do segundo livro das Crônicas. Josias resolveu seguir o Deus de Davi. Mas agora, leia lá no capítulo 34, versículo 8, é o Senhor seu Deus. Não precisa colocar mais, não. É o Senhor seu Deus. Em outras palavras, a fé de Davi agora é a fé de Josias. O Deus de Davi agora é o Deus de Josias. Cara, você não pode escolher seus pais. Você não pode escolher as suas origens, mas você pode escolher suas influências. Mas você pode escolher seus mentores. Mas você pode andar com gente que vale a pena chamar de irmão. Tem um monte de gente na igreja que está rodeado de gente que não vale nada na fé, que não vale nada espiritualmente. São atrasos de vida, espiritualmente falando, são verdadeiros vagabundos espirituais. Gente que não lê, gente que não ora, gente que não chora, gente que não prega, gente que não congrega, gente que não ama a Bíblia, gente que não respeita a palavra de Deus. Você vai ter que futuro andando com esse pessoal? Que futuro você vai ter andando com esse pessoal? E o Josias, ele encontrou alguém para falar, eu quero ser como Davi. E ele não conhecia Deus. E ele falou, eu vou buscar o Deus de Davi. E ele começa a buscar o Deus de Davi, e agora não é mais Deus de Davi, agora é Deus de Josias. Em outras palavras, ele encontrou-se com o Deus de Davi e se entregou até que pudesse chamar o Deus de Davi de meu Deus. Você entende o que eu estou falando? Você está entendendo o que Deus está colocando no teu coração essa tarde? Ele se encontra com o Deus de Davi, ele tem um encontro com o Deus de Davi, e ele não sai desse encontro até poder, até se atrever a chamá-lo de meu Deus. Agora não é o Deus de Davi, agora é o Deus de Josias. Preste atenção. Por causa de Josias, toda uma geração foi agraciada, graças à integridade de um homem. Eu não sei se você conhece a história bíblica, mas se liga. Deus, ele já tinha falado através de profetas que iria destruir Judá. Isso por causa do avô do Manassés, que não valia nada. Deus já tinha dito, que já tinha usado Jeremias e tal, que a casa ia cair. Aí entra Josias. Aí entra o rei Josias. O rei Josias, ele restaura a fé. Ele limpa o templo. Sabe quanto tempo demorou a limpeza? Quanto tempo demorou a limpeza do templo? Mais de 2 semanas, tirando entulho do templo, na época de Josias. Acha a Bíblia que estava perdida dentro da casa de Deus. A Bíblia, se liga, a Bíblia que estava perdida dentro da casa de Deus. Veja, a gente está no capítulo 34, veja, o versículo 14. Quando se tirava o dinheiro que se era trazido da casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o livro da lei do Senhor,
dada por intermédio de Moisés, e disse Ilquias ao escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. O livro estava perdido dentro da casa de Deus, porque estava cheio de entulho. E Deus usa Josias para essa limpeza. E Deus usa Josias para essa questão. E por causa de Josias, quando ele leu, eu não quero ficar lendo lá o texto, quando acharam a Bíblia e levaram para o Josias leu, e ele falou: caramba, a gente não está vivendo isso, a gente não está fazendo isso, a gente não está agradando a Deus. Vamos pedir perdão. E aí eles pedem perdão, e o Josias disse: agora vai ter Páscoa. Nunca teve Páscoa, nem Davi fez Páscoa. E ele: agora vai ter Páscoa. Agora nós vamos celebrar a Deus do jeito que o Senhor quer. Agora nós vamos cultuar a Deus do jeito que Ele espera de nós, não do jeito que a gente acha legal. E aí ele marca a primeira Páscoa. Algumas pessoas foram, outros tiraram sarro, mas teve Páscoa. Mas funcionou graças à integridade de um homem. Aí o Josias, havia uma profeta, chamava-se Hulda, 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 profetisa Hulda, uma mulher. E ele mandou para perguntar para a profetisa o que Deus ia fazer com aquele povo, com aquela geração. E aí a profetisa falou o seguinte: Deus vai destruir, conforme ele falou que ele vai destruir Judá. Mas por causa da integridade de Josias, toda essa geração será preservada. Então presta atenção. Por causa de Josias, toda uma geração foi agraciada graças à integridade e à decisão de um homem. Como eu disse, não vou demorar. Mas então vamos para os finalmente. E com você, meu amigo. E com você, minha amiga. Será que Deus plantou você nessa família sem motivo? Eu acabei de falar no começo sobre família. Será que Deus plantou você nessa casa sem motivo algum? Não. Deus plantou você aí por algum motivo. Será que Deus colocou você aí por equívoco? Não. Pastor, mas e agora? Bom, agora você decide. Você vai fazer a diferença? Ou você vai seguir dando desculpas? Você vai fazer a diferença ou seguir dando desculpas? E aí começa. Ah, pastor, eu entendi, boa palavra, não sei o que lá na Bíblia, tal, né? Não sabia que o Josias tinha isso. Ah, mas se ao menos meu pai tivesse me ensinado isso que o senhor falou. Ah, pastor, se meu pai tivesse falado de Jesus para mim, se os meus pais tivessem falado da fé, se meu pai fosse mais bondoso comigo, se a minha mãe não tivesse me xingado tanto, se a minha mãe não tivesse me amaldiçoado, se. Então, veja só, para a gente terminar. Talvez você tenha dito essas palavras alguma vez. Talvez você até realmente tenha direito de ter dito essas palavras. Quem sabe teu pai te amaldiçoou, tua mãe, sei lá. Ou talvez, como Josias, você já tivesse sido condenado ao fracasso mesmo antes de nascer. Porque o Josias é esse caso. Talvez para encontrar um ancestral digno, você tenha que revirar a história dos seus antepassados, como fez Josias. Talvez eu estou falando para alguém que teve um pai preso, ou um tio na cadeia, ou alguém que não pagava as contas, ou que bebia, ou que... Eu não imagino de onde você... Quem é que está me ouvindo? Quantas pessoas? Não sei, não tem noção. Mas talvez, como Josias, para encontrar um ancestral digno, você tem que revirar a história da sua família. E se for o caso. Eu vou concluir te mostrando um tesouro na Bíblia. João capítulo 3, versículo 6. João capítulo 3, versículo 6, o Evangelho, diz assim, ó, a vida... Eu vou falar de um jeito mais coloquial, tá? Um jeito mais prático. João 3, versículo 6. A vida humana vem de pais humanos, mas a vida espiritual vem do Espírito. Ou, em outras palavras, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A vida humana vem de pais humanos, mas a vida espiritual vem de Deus. Então, aprenda isso. A vida espiritual vem do Espírito. Então, presta atenção. Não. Você não vai herdar nada espiritualmente do seu pai e da sua mãe. Os seus pais, eles foram responsáveis pelo seu corpo. Quando eu falo seu corpo, o seu DNA. Os seus pais foram responsáveis pela cor do teu cabelo,
pelas informações e a carga genética que cada criança tem quando está no útero da mãe. Seus pais foram responsáveis por isso. Mas Deus é quem assume o comando, o controle da sua alma. Você pode se parecer fisicamente com a sua mãe. Pastor, isso, retomou agora, Você César, por favor. pode ter recebido o cabelo do seu pai, a altura do seu pai, mas você recebeu a paternidade espiritual de Deus. Se você não teve um bom pai, eu tenho uma notícia para te dar. Ele é o seu pai agora. Aleluia. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Você não é mais escravo, mas agora você é filho. Você não teve um bom exemplo na sua casa enquanto eu pregava? Você falava, é isso mesmo, meu pai me xingou, é isso mesmo, minha mãe me amaldiçoou. Você não teve um bom exemplo? Eu tenho uma notícia para você. Ele é seu exemplo agora. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Você nunca teve um pai que secasse as suas lágrimas, que te abraçasse? Eu vou falar uma coisa para vocês. Meu pai não era um cara de muitos abraços. Eu abracei poucas vezes meu pai. Você nunca teve um pai que te abraçasse? Que secasse suas lágrimas? Então se liga. Agora você tem. Agora você tem. Salmo 56, versículo 8. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão todas anotadas no teu livro? Irmão, minha irmã, Deus não deixou você à deriva num mar de hereditariedades. Assim como Josias, você não pôde controlar a maneira como seus antepassados responderam a Deus, mas você pode controlar como você responde a Deus. Você não pode controlar como seu avô, como sua mãe, no evangelho, quando chegou na sua casa, a primeira vez que te chamaram para ir para a igreja, tal, você não pode resolver aquilo, mas você pode resolver agora. Você pode se posicionar agora. Você pode controlar como você se posiciona. E foi isso que Josias fez. Ele era pequeno. Você também é? Bem-vindo ao time. Ele era fraco. Você também é? Bem-vindo ao time. Então escolha bem. Faça as suas escolhas com cautela. Porque um dia, daqui a algumas gerações, se Jesus não voltar, seus netos, seus bisnetos, agradecerão a Deus por aquilo que você plantou. Um dia, eu não estou falando um dia amanhã, mês que vem, eu estou falando assim, escolha agora, porque um dia os seus filhos e os filhos dos seus filhos, aleluia, eles louvarão a Deus pelo avô, bisavó, que foi você, pelas escolhas que você decidiu fazer. Porque você tem que dar um tapa na mesa e falar, eu não vou ser igual. Você tem que dar um tapa na mesa e falar assim, tá bom, eu quero viver com Deus. Faça a sua escolha hoje. Gerações dependem de você. Voltando lá para a tâmara, que eu falei no começo, recupere a plantação. Recupera tudo. Tome a sua posição. Assuma o seu papel. Assuma o seu compromisso diante de Deus. E eu não quero só... Tem gente, é muito forte, legal, interesse. Não. É posicionamento diante de Deus que eu estou falando. É posicionamento diante de Deus. É disso que eu estou falando. E isso começa com o joelho dobrado. E isso começa com uma posição espiritual. Coloca isso no teu coração. Um dia, os seus filhos e os filhos deles serão gratos a Deus pela escolha que você está fazendo. Porque você decidiu servir. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês.